Olá, estamos começando mais um vídeo do conteúdo Vital TV. Esse canal é dedicado a compartilhar imagens e saberes sobre a natureza. Se você se interessa por esses assuntos, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Essa aqui é a Canon EOS Rebel SL3. Nesse vídeo eu vou te falar as principais características dela, a usabilidade e no final eu vou dar indicações dos usos para os quais ela é adequada e para os quais eu recomendo. E antes de mais nada, dá uma olhada aí na qualidade de imagem produzida por essa câmera. Essa é a qualidade do vídeo obtido através da gravação da Canon EOS Rebel SL3 em 4K. Isso utilizando uma iluminação modesta e por conta disso o ISO está em 400. E eu estou filmando com a 1835 f1.8 Art da Sigma em f1.8. A câmera que faz esse vídeo também faz fotografias como essa daqui. Aqui eu tenho a SL3 com a lente 18 a 35mm f1.8 Sigma Art, tá? É uma lente de altíssima qualidade e junto com a Canon SL3, esse aqui é o kit básico com o qual eu filmo praticamente a totalidade de vídeos desse canal. Assim como também é o meu principal equipamento para fotografia de paisagens. Às vezes, eu não uso exatamente essa 1835 da Sigma para fotografar paisagens, porque ela é uma lente muito pesada, além do que, e ela não é vedada contra poeira e umidade, então uma lente cara, e você ficar colocando ela em risco toda hora não é uma boa ideia. Por causa disso, às vezes eu utilizo a EFS 24mm f2.8 STM para fotografia de paisagem. Fotografia urbana, paisagem urbana, longa exposição, noturna, enfim, são alguns usos que eu gosto bastante de utilizar, seja a Sigma 1835 ou a EFS 24mm e geralmente com a Canon EOS Rebel SL3, uma câmera que você precisa entender melhor. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos lá. Vamos falar sobre as características gerais. Essa câmera é uma DSLR de sensor APS-C. Bom, DSLR significa que aqui, por trás da lente, a gente tem um mecanismo de espelho, tá? Esse espelho que está aqui nessa montagem, ele vai enviar uma imagem para o visor óptico que fica na parte traseira da câmera. Essa telinha aqui, totalmente articulável, a gente pode usar ela como um modo de visualização das configurações da câmera, como também a gente pode alternar do visor óptico para um visor digital, clicando nesse botãozinho vermelho aqui. Pronto, a partir daí você visualiza exatamente o que está na lente da câmera. E aí nesse modo o visorzinho óptico deixa de funcionar porque o espelho foi levantado e então o mecanismo de espelho não está mais disponível. Essas câmeras que possuem esse mecanismo de espelho são as câmeras chamadas de DSLR, portanto elas podem alternar muitas vezes, né? Geralmente as câmeras DSLR elas alternam entre uma telinha e o visor óptico, dependendo de como está o espelho, se ele está levantado ou não, tá? Quando eu falo que ela é uma câmera
APS-C, eu estou dizendo que aqui, por baixo do espelho dela, a gente tem um sensor que ele é um pouco menor do que o sensor de 35 milímetros, tá? Mais precisamente falando, o sensor da SL3, ele tem dimensões de 22,3 milímetros na horizontal e 14,9 milímetros na vertical. Essas são as dimensões desse sensor. Isso significa que quando você compara o campo de visão gerado por uma câmera com sensor assim, chamado APS-C, você vai ter uma sensação de aproximação do campo de visão. Para você ter uma correspondência do campo de visão do full frame, você faz a seguinte conta. Considera a distância focal e multiplica por 1,6. Essa vai ser a taxa de ampliação da imagem que a mesma lente com a mesma distância focal vai ter num sensor APS-C. Então aqui uma conta rápida com números redondos. Se você tem uma lente de 100 milímetros, ela vai gerar numa câmera APS-C um campo de visão um pouco mais fechado, que equivale a um campo de 160 milímetros. Esse sensor APS-C CMOS da Canon SL3 é um sensor de 24,1 megapixels. É o mesmo sensor que você vai encontrar na linha Rebel de um modo geral, tá? Então, aliás, em algumas câmeras mais recentes da linha Rebel. Por exemplo, a T7, a T6i, a T7i e a T8i, por exemplo, são câmeras que possuem esse mesmo sensor APS-C de 24,1 megapixels. E deixa eu te falar uma coisa, as fotos geradas pela Canon SL3 são muito boas. Inclusive, aqui no papel de parede do meu computador, vocês podem ver uma foto feita com esse exato kit que eu acabei de mostrar para vocês. Canon EOS Rebel SL3 junto com a Sigma 18-35mm f1.8. Nesse caso aqui, como eu estava fotografando paisagem, eu utilizei uma abertura de diafragma menor, ou seja, um valor de f mais alto, lá por volta dos 16, 14, f14, f16, mais ou menos. Bom, então como é o mesmo sensor, a SL3 ela não deixa a desejar em comparação a nenhuma câmera APS-C, nenhuma câmera da linha Rebel da Canon. Também é válido ressaltar que o processador utilizado na SL3 é o mesmo processador presente na T7i, na T8i, em toda a linha M, assim como na 90D, que é uma câmera de uma categoria bem acima, tá certo? Foi considerada a melhor câmera APS-C no ano em que ela foi lançada e que custa praticamente o dobro do preço da SL3. É o processador Digic 8 Plus. Esse processador, ele não só permite que a Canon SL3 ela filme em 4K, como também permite alguma melhora no JPEG. Quando você fotografa em JPEG, por exemplo, ele tem uma melhor correção de aberração cromática, ele tem uma correção no ruído, além do que a escala de ISO, que vai de 100 a 25.600, tá certo? Essa é uma escala de ISO muito boa e a SL3 tem uma boa escala de ISO graças a esse processador. Então, assim, em termos gerais, o pacote tecnológico embarcado na SL3, ele está nivelado com as mirrorless da linha M, nivelado com as DSLR mais recentes, as últimas DSLR que a Canon lançou, assim como a própria 90D, que é uma DSLR de uma categoria acima da linha Rebel. Então, é realmente um pacote tecnológico muito bom e foi por isso que eu escolhi a SL3, porque ela realmente apresentava uma relação custo-benefício única, imbatível, de verdade, com relação às outras câmeras. A 90D é uma câmera superior, de fato, mas custa o dobro do preço da SL3. Aliás, se você se interessar por adquirir a SL3, eu vou deixar um link aqui confiável para você adquirir a SL3, e se você comprar por esse link, você vai estar apoiando o canal sem precisar pagar nada a mais por isso.
Agora vamos falar sobre vídeo, tá certo? Que é um ponto muito interessante, basicamente a grande proposta da SL3 é ser uma câmera de vídeo, apesar das excelentes capacidades fotográficas que ela possui. A Canon SL3 pode filmar em HD, ela pode filmar em Full HD, 30 ou 60 fps e em 4K a 24 fps. No Full HD, que pode ser a 30 ou 60 fps, todas as funções da SL3 estão plenamente disponíveis. Isso se refere ao foco dual pixel, tá certo? Isso se refere ao quadro equivalente, de fato, ao crop de 1,6 em relação aos 35mm. Já quando a gente filma em 4K, além de ficar limitado a 24 fps, mas que fique bem claro, 24 fps não é um problema, não é uma limitação. 24 fps é a taxa, né, a taxa de quadros por segundo que essa câmera filma em 4K e é a taxa padrão utilizada pela maioria das pessoas quando gravam um vídeo em situações normais. Esse vídeo de 24 fps só não vai te permitir fazer uma câmera lenta em 4K, mas se você filma em Full HD, você pode fazer a filmagem, a gravação a 60 fps e aí gerar uma câmera lenta na edição de até 40% da velocidade original. Mas focando aqui no 4K, duas características são muito marcantes no 4K da SL3. A primeira eu já falei, que são os 24 fps e que não é problema nenhum. Uma outra característica é que ao invés de mostrar um quadro com um crop de 1,6 em relação ao campo de visão dos 35mm, a SL3 no 4K vai gerar um crop adicional, que é um crop de 1,7 e não de 1,6, ou seja, o quadro fica um pouquinho mais fechado quando você filma em 4K. Algumas pessoas não gostam dessa característica. Eu particularmente prefiro esse campo mais fechado no 4K, porque quando eu estou filmando um animal, por exemplo, quando eu estou gravando inseto, animal, planta, e eu quero pegar detalhe, eu filmando isso em 4K, se o 4K faz um campo de visão mais fechado, eu tenho ainda mais aproximação do que aquela que a minha lente já permite. Então, para mim, o crop de 1,7 no 4K da SL3 é uma vantagem. Para outras pessoas isso incomoda, mas é uma questão meramente de preferência. Eu não considero isso um defeito da câmera e eu não considero isso uma desvantagem. Para mim, o crop de 1,7 no 4K é uma vantagem. Agora, pode incomodar um pouquinho se você estiver gravando assim, talvez você precise de uma lente um pouquinho mais aberta e tudo mais. Mas aí, afasta o tripé um pouco mais para trás e está tudo certo. Já que eu falei em tripé, outra característica importante para você saber sobre o 4K da SL3. Esse sim é um fator realmente limitante no 4K da SL3. O que é? É o rolling shutter. Quando você movimenta a câmera, tem um rolling shutter, que é aquele aspecto de gelatina que dá na imagem. Então, se você for usar a SL3 para vídeos em 4K, ela vai funcionar muito bem para uma câmera assim, no tripé. Então você pode fazer a gravação para o seu canal no YouTube tranquilamente, pode fazer produção de vídeo normalmente e tal. Agora, se você for gravar ação, fazer movimentação brusca com a câmera, o 4K não vai funcionar bem para isso. Primeiro porque nesse tipo de situação você precisa de um foco automático eficiente e você não vai ter isso filmando em 4K. E segundo porque o rolling shutter vai aparecer bastante, tá? Então, assim, o 4K é utilizável, repito, eu gravo o conteúdo aqui do canal, com exceção de hoje, né, que eu estou gravando com a GoPro, justamente porque eu queria ter a SL3 em mãos. Ela já nem estava mais aqui na mão, ela já estava, já tinha colocado num canto ali afastado, mas assim, no geral, é esse o kit que eu uso para gravar os vídeos do canal
E sim, o 4K dela é muito bom, como eu já mostrei logo no começo do vídeo. Então assim, a Canon SL3 é uma câmera que faz ótimas fotografias, tá certo? Mas ela faz ótimas fotografias mesmo. Ela possui muitas opções de vídeo, porque o 4K dela não é ruim, ele é limitado a algumas condições, a alguns tipos de abordagem, mas ele não é ruim, é um 4K bom, a imagem sai com qualidade, a imagem sai perfeitamente ajustada. Além disso, você vai ter esse 4K, pensa da seguinte forma, o 4K é um extra que a SL3 oferece, mas você tem um Full HD plenamente utilizável, com muito boa qualidade, desde que você saiba iluminar, gravar e tudo mais. E nesse Full HD aí sim você vai poder fazer mais movimentação na câmera, você vai ter um foco com rastreamento funcionando normalmente. E no 4K ele até rastreia, mas ele é muito lento, então para filmar ação o 4K não funciona, mas para colocar no tripé, gravar seu vídeo, gravar videoaula, gravar para canal no YouTube, fazer review de equipamento, 4K vai funcionar perfeitamente. E é por isso que eu escolhi a SL3 como a câmera para gravar aqui no canal. Caso você queira mais detalhes e mais especificações técnicas sobre a SL3, assim como um link confiável para adquirir a câmera, ajudando o canal sem pagar mais por isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um monte de especificação técnica. Aqui no canal também tem um review que você pode assistir clicando aqui nesse card, tá certo? Um review completo que eu gravei depois de 1 ano e meio de uso da SL3, mas esse vídeo aqui é uma atualização para você entender que sim, a Canon SL3 ela não só é uma câmera de vídeo muito interessante, mas ela é a melhor câmera em relação custo-benefício que a gente tem atualmente para quem quer iniciar na produção de vídeo. Espero ter esclarecido suas dúvidas, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima.